meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 23 de dezembro de 2025, estamos iniciando aqui um programa cheio de informações. Vocês sabem que o ambiente político está fervendo, mesmo com os poderes em recesso, né? Estão todos de recesso parlamentar, todos aí viajando, passeando em suas fazendas, seus barcos, seus iates, aviões para lá e para cá, e nosso povo aqui amargando ônibus, busão, metrô apertado, né? Porque é a lei da vida, uns montam em cima dos outros, e nesse momento nós estamos sendo montados. Claro, e nem todos, evidentemente, né? Essa é uma forma meio que brincalhona de dizer, para mostrar que do jeito que o ano começou, terminou, ou seja, nada de novo a nosso favor. E tudo porque o sistema trabalha de uma maneira a se protegerem, sempre assim. Só que agora chegou num ponto onde parece que já estão querendo rifar uma certa pessoa. O sistema já está querendo expurgar um certo ministro, que nesse atual momento já é muito mais problema do que solução. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos lembrar que esse ministro, no qual estou me referindo, autorizou então o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a passar pela sua cirurgia. De acordo com informações, aí ele autorizou a transferência do mito lá da Superintendência da Polícia Federal para o hospital, o DF Star lá de Brasília. Ele vai se internar amanhã para passar pelos exames pré-operatórios. A cirurgia deverá ocorrer no dia 25, dia de Natal, belo Natal que ele vai ter, né? E, segundo informações médicas, ele deverá passar por uma semana de recuperação. Esta é a ideia. Muito bem. Temos sim que lamentar que uma pessoa como Jair Bolsonaro esteja passando por esse tipo de humilhação, tendo que pedir praticamente de joelhos a uma pessoa que se julga acima da lei, acima de Deus, para poder passar por um procedimento cirúrgico. Assim como todos aqueles que estão presos também, que passarão longe de seus familiares mais uma vez, né? Por culpa do mesmo ministro, por culpa desse sistema. Um sistema onde aquele que se diz o homem mais honesto do mundo e que preside o Brasil, assina saidinha de Natal para pilantras que cometeram crimes, sim, né? E não autorizou saída de nenhum dos detentos do dia 8 de janeiro. Esse é o nível de justiça que existe no Brasil. Esse é o nível do governo do amor, que a esquerda gosta de encher a boca e balbuciar, mas que na verdade é um governo que realmente merece vestir sandálias. Aquela sandália que eu não me refiro, que eu não lembro nem o nome, para não contagiar. Mas é um governo chinelento, se é que vocês me entendem. Fato é que então o nosso presidente vai passar o dia de Natal em cirurgia. Vamos pedir a Deus para que tudo corra muito bem, como qualquer pessoa que esteja passando por situação parecida, evidentemente, né? Mas, politicamente falando, é lamentável saber que uma situação chegou nesse ponto. Aquele ministro liberou o general Augusto Heleno para cumprir prisão domiciliar, já que ele conseguiu comprovar que está com problema de saúde, com problema, né, de esquecimento, vamos falar assim, que é mais generoso, e vai cumprir prisão domiciliar. Mas esse mesmo ministro negou o direito, até então, do presidente Jair Bolsonaro também cumprir prisão domiciliar, vejam só, por risco de fuga. Se isto não é um deboche, se isso não é o chamado tirar um sarro da cara da pessoa, eu não sei o que é. Como um homem como Jair Bolsonaro, nas condições de saúde em que se encontra, oferece risco de fuga. Fuga por quê?
Se ele quisesse fugir, não teria voltado ao Brasil. Mas esse é o nível de vingança, o nível de ódio, uma maneira sórdida de lidar com questões políticas, como que se isto fosse fazer com que a população brasileira começasse a olhar para o outro com uma certa santidade. Isto nunca vai acontecer. O outro é o outro que nós conhecemos. O outro será lembrado como o outro, o mais um, aquele que quis ser o que nunca teria condições de ser, aquele que jamais será chamado de mito. Essa que é a verdade. Agora, entrando no assunto aí que está pegando fogo, né? E por isto eu quero dizer hoje que nesse momento nós podemos ter certeza absoluta de que aquele ministro, ele é o verdadeiro termômetro do humor no território brasileiro. Porque a cada decisão que ele toma, o ambiente se autodestrói, se afasta de qualquer expectativa positiva no humor do brasileiro. Os seus atos, seus gestos fazem mal a qualquer ser pensante. Acho que até a qualquer ser rastejante, né? Faz mal a qualquer cidadão que busca nas instituições a solução de problemas que encontra. Quando temos um problema, nós pensamos em quê? As instituições para nos ajudar. Mas tudo depende do humor daquele ministro. Agora, para tudo tem um limite. E chega num ponto em que torna-se impossível continuar compactuando com as arbitrariedades diárias daquela pessoa, como se fossem páginas de um livro de pensamento do dia. Sabe aqueles livrinhos matinais que a gente abre e lê um pensamento? As atitudes daquele ministro parecem esses livrinhos que todo santo dia tem uma leitura diferente. Por isso mesmo, quando a tal Rede Globo, a platinada, né, que agora quer dar uma virada de página, não sei se por vingança daquele ministro, ou porque precisa limpar a barra, porque perdeu toda e qualquer audiência e credibilidade, mas essa imprensa da Rede Globo, nos seus principais veículos jornalísticos, passam agora a mirar diretamente aquele ministro. E esse movimento pode ser interpretado como algo trivial. Porque na política brasileira e, sobretudo, na relação histórica entre grandes conglomerados de mídia, uma relação entre a mídia e o poder institucional, mudanças abruptas como essas que estão acontecendo agora, quando vemos jornalistas da Rede Platinada apontando o dedo contra aquele ministro, isso costuma sinalizar uma ruptura e não descobertas tardias de tudo que vinha acontecendo. Pode ser que a Rede Platinada não gostou de ver aquele ministro na inauguração do SBT News, que é uma concorrente, elogiando a emissora. Pode ser que eles ficaram chateados. Vamos então parar de defender. Mas é muito pouca coisa para virar a página de uma maneira tão abrupta. Mas pode ser, sim, o fato de que por trás das câmaras, por baixo dos panos e nos porões de Brasília, o sistema já esteja querendo se livrar desse encosto, se livrar dessa pedra no sapato em que se transformou aquele ministro. Ele de solução passou a ser agora um problema. Por quê? Por conta de suas atitudes, ele pode arrastar junto dele muitas outras pessoas. Então essas pessoas querem se livrar dele. Porque durante muito tempo, aquele ministro foi tratado com muita cautela, né? Quando não, defendido com unhas e dentes, por essa mesma imprensa que hoje ataca. Críticas existiam, mas eram sempre pontuais, diluídas em análises técnicas.
ou cuidadosamente equilibradas para não ofender, né? Mas o que se observa agora é diferente, porque são reportagens incisivas, manchetes diretas e uma exposição contínua de fatos que até pouco tempo atrás dificilmente ganharia esse grau de destaque. Por isso tudo levanta aí uma pergunta inevitável. Por que somente agora? Então, é possível, evidentemente, sustentar a tese, uma tese até que nobre, de que os fatos se tornaram grandes demais para serem ignorados. Contratos milionários envolvendo familiares, suspeitas de advocacia administrativa, pressões sobre o Banco Central e questionamentos no TCU. E tudo isso junto forma aí um conjunto explosivo, que não dá para ignorar, porque isso colocaria em risco a própria credibilidade jornalística, que já não existe, diga-se de passagem, mas se existia o mínimo possível, eles não querem perder. Sob esta ótica, a Globo estaria aí apenas cumprindo seu papel, ainda que tardiamente. Mas há uma segunda leitura que é mais cínica e talvez mais realista. O ecossistema midiático brasileiro é profundamente competitivo e o poder simbólico, pelo menos, importa e muito. Esse gesto daquele ministro de não prestigiar a inauguração da SBT ficaria muito mal, porque é uma emissora, a SBT News, né, é uma emissora nova, com jornalistas da mesma panela, da mesma trupe, todos eles que vieram da CNN, que foram demitidos da Globo, só porcaria, para falar a verdade. Claro que é um gancho a mais de favorecimento para aquele ministro, então ele foi. Mas isso custou caro, que nem eu disse no início, né? Porque o SBT é uma concorrente direta, pelo menos no campo da informação política a partir de agora. Isso não passou desapercebido pela emissora platinada. Então, em um ambiente onde as relações são cuidadosamente cultivadas, esse tipo de movimento pode ser aí interpretado como uma quebra de alinhamento, ou no mínimo, como um sinal de independência indesejada. E nesse contexto, a mudança de postura da Rede Globo pode pelo menos refletir uma conversão súbita a uma verdade absoluta e mais o fim de um pacto, tá? Um pacto de conveniência que havia até então. Agora, enquanto interesses se convergiam, quando estavam todos alinhados, o silêncio era funcional. Quando a relação começou a desandar, os holofotes se acenderam. Não por honestidade, altruísmo, mas por cálculo político, institucional. Isso não invalida os conteúdos de denúncias, porque os fatos continuam graves e exigem esclarecimentos. O problema é outro. Quando a maior emissora do país decide enquadrar um ministro do Supremo, o debate deixa de ser apenas jurídico ou ético e passa a revelar o jogo de forças que molda a opinião pública. E a verdade nesse cenário não costuma ser o ponto de partida. Muitas vezes é apenas um instrumento. Assim, a pergunta não é se os escândalos existem. Eles existem, sim, são documentados, mas a questão central é por que só agora ganharam esse espaço de intensidade na mídia globalista. Porque quando os gigantes da mídia rompem o silêncio, raramente é por iluminação moral. Geralmente é porque alianças ruíram, interesses se chocaram e alguém deixou de ser útil. E no Brasil, essa dinâmica costuma dizer mais sobre o sistema do que sobre os personagens isolados
que momentaneamente ocupam o centro do palco. Quando essas pessoas passam a ser indesejáveis, o sistema trata de fritá-los. Por isso surgem rumores: aquele ministro pretende ser candidato à presidência. Só me faltava esta, né? Duvido. Mas aquele ministro pode deixar o Supremo. Aí eu não duvido. Aí eu não duvido. Quem é que garante que está sobre a mesa de acordo entre Trump e o Inácio a saída de Moraes do Supremo Tribunal? Quem é que garante que isso não faz parte? Principalmente agora. Agora, vejam só como as coisas funcionaram. Já em abril desse ano, enquanto o país estava aí distraído com essas disputas no Congresso, ruídos diplomáticos com os Estados Unidos e o Supremo Tribunal Brasileiro, né? Durante a espuma diária de noticiários políticos, estava acontecendo um movimento político discreto e que começava a se desenhar em Brasília. Não nas manchetes, mas na frieza burocrática das agendas oficiais, porque ali aparecia o primeiro registro do que à primeira vista poderia parecer apenas mais um compromisso institucional. Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, estava se sentando à mesa com o Gabriel Galípolo. Isso tem abril ainda. Né? Ele, o Galípolo, que é presidente do Banco Central. O encontro ocorreu poucos dias depois de vir a público a negociação envolvendo a venda do Banco Master ao Banco de Brasília S.A. No papel, era uma reunião institucional, mas na prática era o início de uma sequência que visava um retrospecto um pouco diferente, né? Parecia tudo, menos uma rotina de trabalho. Porque, afinal de contas, o que um presidente, o que o dono de um banco que está querendo ser vendido se senta à mesa com o presidente do Banco Central do Brasil? Isso parecia ser muito mais um roteiro cuidadosamente cronometrado, preparado. A partir desse primeiro encontro, houve então uma série de outras reuniões que ocorreram entre Galípolo e Vorcaro, sempre cercadas de sigilo e o timing errado ao funcionamento natural de uma entidade pública como o Banco Central do Brasil. Em maio, por exemplo, e junho, as reuniões se repetiam, até que chegou julho, o mês em que o enredo alcançou seu ponto mais delicado. Porque em meio à expectativa pela decisão final sobre a operação com o Banco de Brasília S.A., ocorreu mais uma reunião entre Galípolo e Vorcaro. Porém, dessa vez, com a presença dos executivos do Banco Master e diretores do Banco Central. Esta sim foi uma reunião institucional, com ata, né, aberta a todas. Pouco tempo depois veio a notícia que mudou o tabuleiro. O Banco Central rejeitou a operação, a venda do Banco Master, e publicamente a justificativa falava em critérios técnicos, prudenciais, problemas de governança, palavras corretas, mas insuficientes quando colocadas diante do filme dos meses anteriores. Porque se a operação já estava fadada à rejeição, qual o motivo de tantas reuniões? Por que tantos encontros se já era visível que esta venda do banco era imprópria? Porque o banco estava fadado à falência. Porque um banco estatal iria comprar um banco privado. Porque esse caminho de idas e vindas, de portas fechadas, ocorriam com frequência. Seria natural imaginar, por exemplo, que com a decisão tomada, o assunto estaria encerrado, ponto final. Mas não. Eis que em agosto, mais uma vez Daniel Vorcaro voltou a se reunir com Gabriel
Galípolo. E dessa vez o encontro ocorreu depois da rejeição do negócio. E claro que o mercado reagiu com perplexidade, porque a pergunta se tornou ainda mais incômoda. O que havia ainda para ser tratado entre os dois? Talvez o Workário estivesse tentando reverter a decisão, salvar o banco ainda depois de já estar decretado praticamente sua falência. Verdade é que ninguém sabia ao certo, né? Porque o que deveria ser cristalino, claro a todos, permanecia opaco, sob sigilo. E quando o Estado escolhe a escuridão das coisas, a opacidade, quando deveria escolher a clareza, a desconfiança não nasce por malícia, ela nasce por instinto de autopreservação cívica. Chegamos então aos noticiários de ontem, quando reportagens passaram a compilar esse histórico e a destacar o que por meses ficou aí espalhado em notas, agendas e bastidores. Múltiplas reuniões ao longo de um período decisivo, sempre em movimentos sensíveis, sempre cercados de discrição. E o que antes era vendido como rotina administrativa ganhou contornos de enredo nebuloso. E o caso envolvendo o Banco Master acabou trazendo à tona o quê? O nome daquele ministro. Eis que aquele ministro se coloca como centro desse problema nos noticiários. Ele que já é uma figura cercada de enorme poder político e institucional, entrou no meio de um lance aí suspeito. Tudo porque as reportagens da jornalista Malu Gaspar, lá do jornal O Globo, revelou que o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, que também envolve familiares diretos, os filhos deles, né? Mantinha então esse contrato milionário com o Banco Master, prevendo pagamentos futuros que poderiam alcançar cifras superiores a 100 milhões de reais. 129 milhões para ser mais preciso. Isso em qualquer democracia funcional, já esse fato isolado já seria suficiente para exigir explicações imediatas, transparência absoluta e, no mínimo, afastamento do ministro. Um afastamento preventivo de qualquer decisão relacionada ao caso. Mas nada disso aconteceu. Ninguém deu 24 horas para ele explicar nada. Nem para sua esposa Viviane explicar que tipo de contrato era este. Ao contrário, as revelações de Malu Gaspar avançaram para um terreno ainda mais sensível, quando veio à tona que aquele ministro teria procurado reiteradamente o banco, o presidente do Banco Central, o Galípolo, né? Que sabia tintim por tintim da situação do Banco Master depois de tantas reuniões com o Workário. E agora surgiu a informação que o Gabriel Galípolo também se reuniu por várias vezes com aquele ministro para tratar de assuntos diretamente ligados ao Banco Master, segundo a Malu Gaspar. Contatos telefônicos, encontros presenciais e pedidos que, segundo as apurações jornalísticas, buscavam influenciar a condução do processo de intervenção ou liquidação da instituição financeira. A suspeita que se forma é muito grave. Uma, digamos, suspeita de advocacia administrativa. Um juiz, ou melhor dizendo, um advogado que é ministro, se encontrando com o presidente de um banco central para tratar de um banco do qual sua esposa era advogada. E ainda é, não sei. Né? Um agente público que usa sua posição para defender interesses privados com os quais mantém vínculo direto ou indireto. Claro que depois das notícias, para justificar isso tudo, aquele ministro disse que se reuniu com Galípolo para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. E claro que a afirmação foi confirmada pelo próprio presidente do Banco Central. Não ia dizer o contrário. Mas
A própria Rede Globo não engoliu e não aceitou. A própria Malu Gaspar disse que isso não é verdade. Até porque a única coisa que eles não explicaram é porque houve tantos encontros então para tratar de um mesmo assunto. Se encontraram tantas vezes para falar de Magnitsky. Claro que isso não bate, obviamente. Obviamente, não tem nada a ver. Tá? A reação política veio, sobretudo, da oposição, que tinha que dar o ar da graça, evidentemente. Oposição que a gente não bota fé, eu pelo menos não boto fé em nada. Não aposto 10 centavos nessa oposição. Mas eles tinham que se manifestar. E, claro que a partir dessas informações já estão circulando pedidos de abertura de uma CPI, que sempre acaba em samba, para não dizer em pizza, não dá em nada. Mas já pediram a abertura de uma CPI, ou melhor dizendo, estão colhendo assinaturas para pedir a abertura de uma CPI e até mesmo o impeachment. Mais um impeachment, né? Porque são tantos que já estão por lá. Mas, dessa vez, parece que a oposição está contando com o apoio dos próprios parlamentares do Centrão, aqueles da Faria Lima. Não apenas como gesto de enfrentamento, mas como tentativa de resgatar algum grau de responsabilidade institucional. Porque quando o ministro do Supremo é acusado de atuar em favor de um banco que mantém relações comerciais com sua família, e quando órgãos técnicos se calam ou hesitam, o problema deixa de ser jurídico e passa a ser estrutural. Passa a ser muito claro de que o Brasil perdeu suas estruturas. Então esse caso do Banco Master escancara um Brasil em que as fronteiras entre o público e o privado se tornaram perigosamente nebulosas. Um país em que telefonemas substituem despachos oficiais, onde contratos milionários convivem com decisões de Estado e onde o silêncio das instituições fala mais alto do que qualquer discurso. Então, meus amigos, eu diria a vocês que a situação daquele ministro é para lá de delicada. Ele dificilmente vai conseguir convencer a todos de que realmente se reuniu tanto com Galípolo para falar de Magnitsky. Não vai dar para convencer, até porque, como disse Malu Gaspar, existem telefonemas, documentos, né, que mostram que essas reuniões não eram para falar de Magnitsky. Existe sim esse contrato de advocacia do escritório da Viviane com o Banco Master, né? 3.600.000 mensais durante 3 anos para tratar de problemas futuros que porventura pudessem acontecer, né? Porque obviamente, chegando no Supremo Tribunal Federal, teria o respaldo do esposo da dona do escritório. Não tem como fugir disto. É impossível. Mas, enquanto eles estão por cima da carne seca, né? Enquanto eles são a cereja do bolo do poder, nós aqui vamos torcendo para que isto se transforme realmente num escândalo a partir do dia 1º de janeiro de 2026. E que por conta disso outros nomes surjam. Até porque o escândalo do Banco Master envolve muitos políticos. Muitos, inclusive ministros. Isso já foi dito em matérias. Se isto vier à tona, realmente a República tem que começar do zero. Tem que começar do zero. E na atual conjuntura, eu até torço para isto. Porque no Brasil de hoje é necessário apagar tudo e começar de novo. Não dá para ficar remendando calça costurada. Você remenda uma vez, remenda outra, coloca uma costura aqui, aperta ali, solta lá. Chega uma hora que a calça está toda torta. Não tem jeito. Tem que apagar e começar do zero. É assim que eu estou vendo a situação no Brasil. Por isso que eu digo, lutar nós temos que continuar lutando, porque é o sentido da vida, continuar adiante e desejando o melhor, né? Botar a mão no fogo de que a oposição agora vai chegar duro no legislativo, vai gritar, não, isso não. Eu, pelo menos, não acredito, né? Eu acredito muito mais na lei divina,
que com certeza está presente em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Vai estar presente na cirurgia do nosso presidente Jair Bolsonaro e vai estar presente nesses dias de comemoração, onde nós, daqui a 2 dias, vamos comemorar o Natal, o nascimento do menino Jesus. Por isso eu já vou desejando a todos vocês aqui um excelente Natal, né? Muito bom dia 25 a todos vocês, que todos aí não deixem de lembrar que o dia não é somente um dia de festa e troca de presentes. É um dia realmente para comemorar e orar pelo nascimento do Filho de Deus, ok? E vou ficando por aqui nesse vídeo, desejando vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.